Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de Geografia. Continuando o assunto da semana passada, a gente continua explorando aí o continente africano, né? Parte 2. Prosseguindo, e aí a gente tem novamente, né? Uma representação, a imagem aí do nosso continente africano. Vamos aqui, beleza? Prosseguindo, vamos lá. Algumas informações básicas aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. Pessoal, o continente africano é considerado o berço da humanidade. É justamente no continente africano que a gente tem o surgimento aí da espécie humana. E a partir dali do continente africano que ele vai se espalhar por todo o mundo. Possui inúmeros problemas que deixam a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, vulnerabilidade, a população ali em situação fragilizada, tanto na sua sociedade quanto na sua economia, ok? Possui exuberâncias em suas paisagens naturais, que contrasta com a pobreza, fome e doenças, ou seja, é um local muito rico, muito bonito em sua natureza, em sua diversidade natural, nas plantas, né? Na sua fauna, na sua flora, mas que tem esses problemas aí, problemas de pobreza, fome e doenças, né? Condições desfavoráveis à população são consequências da colonização que ocorreu no século XIX, e a descolonização que veio logo em seguida com a demarcação de fronteiras artificiais. Então, houve um processo, foi aquele processo que a gente fala, a partilha da África, onde ela foi dividida pelas potências industrializadas europeias, e depois teve o processo de descolonização logo após a Segunda Guerra Mundial, e aí aquelas fronteiras onde envolvia grupos étnicos, sociais diferentes, elas não serão respeitadas as suas diferenças e serão colocadas no mesmo território, no mesmo ambiente, causando os vários problemas que a gente tem até os dias de hoje. Ok? Estrutura agrária baseada em grandes latifúndios, exploração de mão de obra barata e problemas ambientais ali na localidade. O norte da África, ocupada por povos árabes de religião muçulmana, países que se destacam na produção de petróleo, justamente essa parte de cima aqui que a gente observa, o chamado norte da África. Pela proximidade que ela teve ali com a Península Arábica, como a gente falou na aula passada, que foi o berço do islamismo, o berço da religião islâmica fundada no século VII pelo profeta Maomé, ela vai avançar, uma proximidade grande aqui com o norte da África, e aí a religião islâmica vai avançar para o território do norte da África e dando essa característica aí a essa região, né, muito ligada à religião muçulmana, beleza? E países que se destacam aí no norte da África, países que se destacam na produção de petróleo, ok? África subsaariana, países localizados ao sul do deserto do Saara, possuem distintos grupos étnicos. É justamente aqui, abaixo do deserto do Saara, nós temos a chamada África subsaariana, beleza? Região com maior problemas socioeconômicos do continente é justamente a região da África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Deixa eu ver aqui. Desde o início do século XXI, os países da região estão entre aqueles que mais despertam interesses de investidores estrangeiros devido, sobretudo, à vasta reserva, olha as características, vasta reservas de recursos minerais, e a gente tem vários, petróleo, o ferro, diamante, assim por diante, e a presença de uma mão de obra jovem, tem uma grande quantidade de mão de obra jovem pronta para o mercado de trabalho, barata e com grande potencial para o consumo. Isso tudo, essas condições, ela vai melhorar os indicadores sociais e a condição da vida da população aí, justamente nessa região da África subsaariana. E a gente observou em aulas anteriores, a gente citou na aula passada, que o investimento do capital chinês no continente africano é bastante intenso nesses últimos períodos, nessas últimas décadas, né? Isso aí que é justamente o interesse nesses recursos naturais que a China está buscando, nessa mão de obra barata e nesse mercado consumidor também. Beleza? Prosseguindo, a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, né? Uma anamorfose, uns mapas aqui bastante interessantes, anamórficos, que eles têm uma característica diferente do nosso mapa mundi, né? Nós temos aqui o nosso mapa mundi, ele tem algumas características, temos umas distorções também,
Se a gente observar direitinho, o próprio mapa mundi, ele tem algumas distorções. Tem localidades, como por exemplo a Groenlândia, ela é bem menor do que essa aqui representada no mapa mundi. Correto? Mas aqui as distorções elas são bem maiores. A gente até já observou outros mapas anamórficos, né? E ela tem várias distorções. Essas distorções são justamente características desse mapa para identificar um determinado tema, um determinado assunto. E aqui nós temos as epidemias de 2001 a 2012. Então ela vai alterar e vai, de uma forma, aumentar proporcionalmente ou vai diminuir proporcionalmente a respeito do tema que ela se trata, né? E aqui, dentro das epidemias, a gente observa uma alteração no continente africano. O que isso identifica? Identifica que o continente africano são as localidades do planeta, do globo, do mundo, que tem maiores problemas aí relacionados a epidemias. E aí a gente observa, né? Temos epidemias aí como o ebola, o hantavírus e vários outros tipos de epidemia aí ao longo dos anos, né? Eu estou citando epidemias que já surgiram há vários períodos aí atrás. E também o não cuidado com essas epidemias, elas passam a se proliferar, ou seja, se espalhar aí por várias regiões aí do continente africano. Ok? Vamos lá. Continente africano, países da África subsaariana, região da África Oriental, uma das regiões mais pobres do mundo, África Central, República Democrática do Congo, o norte da África, com exceção do Sudão. Então, são as localidades onde a gente observa essa alteração, demonstrando os locais que mais sofrem aí com epidemias. Correto? Perceba-se que é justamente ali naquele setor da África subsaariana. A África do Norte ela já não tem. Claro, tem os problemas com a epidemia, mas não tão quanto essas regiões que foram citadas. A gente observa também que as epidemias também vão demonstrar países como a Índia, ali no continente asiático. Na América Central a gente observa também, essa questão das epidemias, né? E também na América do Sul aqui, nós temos aí demonstrando essas epidemias. Se a gente observar o Brasil, ele é bem pequenininho, certo? Bem pequenininho. Mais países como a Bolívia e o Paraguai, elas têm essa alteração aí, demonstrando essa questão das epidemias também. A América do Norte e Europa, elas praticamente não têm um destaque maior, isso identificando que elas não sofreram tanto, né, com esse processo de epidemia aí nesses anos aqui, 2000 e 2017. Beleza? Prosseguindo, vamos lá. Outro mapa que nós temos aqui, outro mapa anamórfico representando a mortalidade infantil no ano de 2015. E aí você perceba-se também novamente uma alteração no continente africano e também na Ásia, principalmente na Índia, certo? No continente africano e no continente asiático, ali principalmente na Índia, né? A América do Norte, você observa que não tem tanta alteração, né? Ali, Canadá e Estados Unidos. A Europa também, pelo contrário, a alteração dela é para menos. Ou seja, ela se torna bem magrinha, tanto na América do Norte, né, quanto ali na Europa. O Brasil também não tem muita alteração, ou seja, pelo contrário, a alteração dele é para menos. Mas os demais localidades, a alteração dele é para mais, demonstrando que ali existe um crescimento da mortalidade infantil, índices altos de mortalidade infantil nesse ano aí. Países da África, representando países da África subsaariana e da Ásia, como por exemplo a Índia. Países da África Oriental, como o Quênia e a Etiópia, que a gente citou na aula passada, e da África Central, como a Nigéria também. Olha só, observe só a deformação que existe. Países da região norte e sul têm menor destaque e pouco aparecem na anamorfose. Aqui, países do norte e países do sul do continente africano. Países da América do Norte, como a gente falou, e da Europa e da Oceania. Praticamente a Oceania sumiu, né? São os dados aí, as referências que vão identificar, né? A América Latina, ao contrário da presença das epidemias, aparece com menor evidência. E aí, a gente observa isso aqui, né? A América Latina como um todo, né? Se fala América Latina, a gente se fala desde o México até ali a Argentina. Beleza, pessoal? Prosseguindo,
Dando continuidade, vamos ver outra aqui, ó. Produção de petróleo. Perceba-se que dependendo do tema, a gente tem uma alteração aí na anamorfose. Ele vai alterar, né? Diferentemente desse mapa mundi, ele vai fazer uma alteração aí das informações, do formato do mapa, né? Então, na produção de petróleo no ano de 2002, nós temos aí países do Oriente Médio, né? Nós temos aqui países do Oriente Médio, correto? Dos Estados Unidos, os Estados Unidos, países do Oriente Médio, os Estados Unidos e o México. Observe-se que são países que têm alteração devido à sua demanda, à sua produção de petróleo. Continente africano, país do norte do continente, Egito, Líbia e Argélia, né? São países, alguns países do continente africano têm alteração, outros países nem tanto, correto? Não tem alteração aí para mais, né? A África, você percebe o seguinte, a África ela dá uma encolhida nessa área, né? Alguns países não, por exemplo, Egito, a Líbia e a Argélia ainda se destacam, mas outros países que não são produtores de petróleo, eles dão uma diminuída no seu tamanho. País da África subsaariana praticamente não aparecem na exceção, a não ser a Nigéria, que é justamente aqui. Observe que a Nigéria é um país produtor de petróleo, já os outros não. Então, a gente observa essas informações aí, a informação referente à produção de petróleo nessa data, 2020. Prosseguindo, produto interno bruto, né? A soma de toda a riqueza produzida em um determinado ano, no ano de 2012. E a gente tem destaque para o produto interno bruto dos Estados Unidos, para o produto interno bruto da Europa, observem a Europa aqui, né? A França, a Alemanha, países que estão por aqui, a Inglaterra, o Reino Unido, né? Portugal e Espanha, né? Principalmente Espanha, e outros países aí têm uma certa alteração no seu produto interno bruto, né? Países como a Índia, China, Japão, a gente observa aqui a alteração, correto? País também ali da Arábia, né? Da Arábia também. Alguns países nós temos aí alteração para mais aí no seu produto interno bruto. O Brasil já tem mais um destaquezinho em relação às outras anamorfoses que a gente viu, né? Mas bem menos que os demais aí que tem um PIB bastante elevado. Estados Unidos, alguns países da Europa, como França, Alemanha e Inglaterra, têm essa alteração demonstrada aí. Na Ásia, China, Índia e Japão. México e Brasil também se destacam, né? A gente observa o México e o Brasil aqui também com um produto interno bruto crescente. Continente africano, país da África Central, Oriental, praticamente não aparece. Central, África Central e Oriental. Um destaque aqui para a África do Sul. A gente observa que a África do Sul ela se destaca aqui e aqui alguns países da África do Norte também. África do Sul, Nigéria e os países do norte da África, considerados os mais desenvolvidos do continente, se destacam. Beleza, pessoal? Prosseguindo, outro, né? População muçulmana. E aí ele vai analisar o tema referente à população muçulmana no ano de 2005. Perceba-se o seguinte, olha a alteração para menos aqui do continente americano como um todo. Isso indica a quantidade da população muçulmana aqui na nossa região. Existem poucos na América do Norte e essa quantidade vai diminuindo, olha só, bastante alterada aqui na América do Norte como um todo. E aí você vê uma alteração para mais no continente africano e no continente asiático. Você perceba que existe uma grande alteração aí para mais nessas duas localidades, né? Continente africano e continente asiático. Lembrando que o berço da religião islâmica, né, que dá origem à população muçulmana, justamente ali na Ásia, né, na Arábia Saudita, e depois ela vai se espalhar por boa parte do continente, a África do Norte e outras localidades assim também, né? Território do Oriente Médio, norte da África, regiões de maior concentração da população árabe de religião muçulmana, Ásia, África subsaariana, áreas em que a fé islâmica foi bastante difundida em povos que não tinham origem árabe, que não eram de origem árabe, mas que adotaram a religião muçulmana. Paquistão, Afeganistão, Índia, Indonésia também são países que representam essa
característica aí da religião africana, né? Beleza, pessoal? A gente fica por aí. Vou deixar essa mensagem aqui para a gente, para a reflexão da nossa semana, né? Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Nossos referenciais, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!